número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7, no verso de número 12. 1 Samuel 7, 12. Diz a palavra do Senhor: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler juntos? Tomou então Samuel uma pedra Amém? Que Deus nos abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. A partir de quando o Senhor começou a ajudar? Desde quando o Senhor começou a ajudar o seu povo? Parece esquisito a pergunta, mas Deus tem prazer em ajudar, desde que a nossa coparticipação ajude naquilo que é o seu propósito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, a partir de quando? A partir de que momento o Senhor começou a ajudar? Esse texto que nós gostamos e repetimos e declaramos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é um texto que está num contexto um tanto difícil, que é um contexto que atravessou décadas. Você voltar um pouquinho, no capítulo de número 3, Deus fala com um jovem, pela primeira vez, um jovem chamado Samuel. E falando com esse jovem Samuel pela primeira vez, Deus o chamou na madrugada para uma conversa e ele não entendeu o que era o Senhor. Chamou a primeira vez, chamou a segunda vez, o menino entendeu que era o profeta Eli que o chamava. Até que o profeta fala: agora eu entendi. Quando você ouvir de novo a voz te chamando, você faz o seguinte: você responda: fala porque o teu servo ouve. Porque não sou eu que estou te chamando, é Deus que está te chamando. E aí então o menino, ele ouvindo a voz do Senhor, verso 10 aí, do capítulo 3, então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala porque o teu servo ouve. Então Deus começou a falar com Samuel, e falando com Samuel, Deus está marcando dois tempos. Deus está marcando o tempo do início de um ministério. Deus está terminando, está pondo fim a um outro ministério. Deus, nesse momento em que fala com Samuel, inicia um novo ciclo, inicia um novo tempo e termina outro. Inicia-se o ministério de Samuel e termina o ministério de Eli. Porque a palavra que o Senhor tem para falar com Samuel é uma palavra dura. É uma palavra onde ele já determinou o fim. Quando chega no capítulo, versículo 15, o Samuel é confrontado pelo Eli, e o Eli o faz contar aquilo que o Senhor havia dito. Está aí no verso 15 do capítulo 3. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras, assim Deus te fará o que bem lhe aprouver, se me não encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. A palavra foi dura, a palavra foi de repreensão, a palavra foi de término de um ministério. Nesse momento, quem teria que ouvir a voz do Senhor,
Quem deveria estar em comunhão com Deus para ouvir a voz do Senhor era o Eli, não o Samuel. Mas porque o Eli já não ouvia o Senhor, Deus falou com Samuel. E esse é um negócio. Isso é algo que a gente precisa ficar ligado. É o tempo de Deus falar contigo. E Deus tem falado contigo. Mas se você der ouvido, você vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar. Se você não der ouvidos, que eu espero que isso não aconteça, aqui só tem gente boa, posso ouvir um amém? Amém. Isso. Mas se Deus falando contigo, você não der ouvidos, aí. Deus falou algumas vezes com Eli. Eli não colocou em prática o que Deus falou. Chegou uma hora que Deus falou, acabou o ministério do Eli, começa agora o ministério do Samuel. Deus fala com Samuel, e o Eli agora está preocupado, por quê? Porque ele sabe que o Senhor se manifestou naquele lugar, mas mesmo estando ele naquele lugar, ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus está aqui nesse lugar. Você e eu temos que escolher quem somos. Se somos Samuel, aquele que ouve a voz de Deus, ou se somos Eli, aquele que fica perguntando para Samuel o que o Senhor disse. Quem é Samuel, ouve a voz de Deus. Quem é Eli, precisa que outro diga o que o Senhor falou. Deus não tem homens e mulheres entre nós preferidos. Ele quer falar com todos, ele fala com todos, mas aqueles que dão ouvido, ouvem a sua voz, entendem o que ele fala, e são por eles usados. O Eli, não ouvindo a voz de Deus, e olha que coisa, irmão, Deus se apresenta naquele lugar, Deus se apresenta naquela casa, fala com quem está no quarto ao lado, mas não fala com o sacerdote que estava ali. Por quê? Porque o sacerdote já não mais tinha sentimento, não tinha mais sensibilidade, não tinha mais vontade de ouvir e pôr em prática aquilo que Deus falou. Corremos o risco de estar no lugar certo, mas não ouvir as coisas que o Senhor fala. Por isso precisamos de ter ouvidos espirituais, sensibilidade, discernimento e desejo de cumprir os planos e propósitos de Deus. Eli ouviu uma repreensão e, ouvindo a repreensão, declara a sua total perdição. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. O que Deus havia falado para o profeta Samuel? Deus falou para o profeta Samuel, o que está escrito aí no verso 11. Volta um pouquinho aí do capítulo 3. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. A palavra do Senhor para Samuel, quanto a Eli e a sua casa, é uma palavra muito dura. Mas mesmo o Samuel falando para ele, olha, o Senhor falou isso, é como se o Eli desse de ombros. É como se o Eli falasse assim, foi o Senhor, faça o Senhor como lhe aprouver. Se Deus fala nessa noite, que vai pegar geral na sua casa, se Deus fala com você nessa noite, que não tem escapatória nem para você, nem para os seus filhos, o que você faria? Aceitaria isso, viraria as costas e vou andar, ninguém me ama, ninguém me quer? Ou você, à luz do que acabamos de cantar, entendendo que está diante daquele que olhou para os meus pecados, mas mesmo assim me amou,
Aquilo que todo mundo me condenava, ele não me condenou. O que você faria? E Deus é amor, amém? Amém. Deus é misericórdia, amém? Amém. Deus gosta de abençoar, amém? Amém. Deus é bom, amém? Amém. Deus é maravilhoso, amém? Amém. Tudo isso, amém. Mas Deus não brinca. E sabe o que Deus faz comigo e contigo? À medida do relacionamento, à medida do amadurecimento, é que Ele nos trata. Acabei de pegar aqui a pequena Laura no colo. Se a Laura começar a chorar ali, alguém vai brigar com a Laura? Pô, pelo amor de Deus, a Laura está com mais comunhão com Deus do que todos nós aqui. Laura, agora, se a Isabela começar a falar ali, começar a... Ô, Isabela, tá, o que houve? Fica quieta aí, garota. Pô, né? Porque a Isabela já não é a Laura. A Laura tem mês e pouquinho. Isabela, pouquinho mais de mês e pouquinho. A Isabela já é uma moça adulta. A Laura, um bebezinho. Como é que Deus nos trata? Deus nos trata assim. Quem você é? Se você é um bebê na fé, Deus vai te tratar como um bebê na fé. Agora, se você já tem um tempo e você já não é mais um bebê na fé, Deus vai te tratar como um adolescente na fé, Deus vai te tratar como um jovem na fé, Deus vai te tratar como um adulto na fé, Deus vai te tratar como um ancião na fé. À medida que você vai crescendo, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear é o que o homem vai colher. Eli chegou a um ponto de que Deus falou assim, não tem mais jeito, já que não quer. E ele, faça o Senhor o que lhe aprouver. O que o Senhor quiser fazer, que faça. Capítulo 4, veio a palavra a palavra de Samuel a todo Israel. Israel subiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Israel está sendo julgado, Israel está sendo liderado por um sacerdote que, ouvindo que Deus tem uma sentença dura, ele ainda assim fala assim, é o Senhor que está falando, mas faça o Senhor como lhe aprouver. Estou cansado, estou desanimado, deixa acontecer o que tiver que acontecer. E aí, por causa de uma palavra infeliz dessa, por causa de uma atitude equivocada dessa, numa batalha 4.000 homens de Israel morrem. E aí, o povo então fica preocupado, o que aconteceu? Verso 5, sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou toda a terra. Por quê? Porque no verso 4, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizados os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então eles falaram assim, olha, perdemos a batalha, perdemos 4.000 homens, mas se trouxer a arca e colocar a arca na frente, a gente vai vencer a batalha. Pegaram a arca, colocaram na frente, e antes de colocar lá na frente para uma nova batalha, quando o povo viu a arca, já começou a bradar, já começou a se alegrar, já começou a celebrar a vitória. Por quê? Porque a arca de Deus está aqui, a arca que simboliza a presença de Deus, nós vamos marchar, nós vamos vencer. O que acontece? O verso 6, ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Verso 10 e 11, vamos lá juntos? Então pelejaram os filisteus
isso. Os 2 filhos foram mortos, a arca foi tomada, e Israel mais uma vez derrotado, e agora 30.000 homens que morrem. Por causa de uma atitude equivocada, por causa de um homem que deveria ouvir a voz de Deus e colocar em ordem a sua casa, uma nação perdeu 34.000 homens. Nós estamos hoje sob a luz de uma nova aliança, aliança feita no sangue de Cristo. E essa nova aliança traz para mim e para você um novo modelo que o Senhor instituiu. Agora nós não precisamos mais de Eli que nos apresente a Deus. Nós não precisamos mais de um único sacerdote no local para nos apresentar a Deus e revelar de Deus o que Deus tem para falar conosco. Agora nós estamos sobre uma nova aliança que faz de mim e de você, de todos nós, sacerdotes na presença do Senhor. Agora todos nós temos a responsabilidade de nos apresentarmos diante de Deus, rogando pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo nosso bairro, pela nossa nação, e precisamos também ter a responsabilidade diante de Deus de nos colocarmos diante dos homens, pregando para os homens aquilo que o Senhor tem nos falado. Portanto, eu e você hoje somos sacerdotes do Senhor. E como sacerdotes, nós temos uma palavra de Deus a levar. Como sacerdotes, nós precisamos representar e apresentar, representar o povo e apresentar ao povo o que o Senhor tem a falar. Nós precisamos chegar diante do Senhor e interceder pelos nossos, e precisamos chegar nos nossos e falar o que o Senhor está mandando falar. E aí começa uma responsabilidade muito grande, porque tem uma sentença de Deus. Deus já determinou que vai morar no céu quem confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na sua casa tem alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador? Qual tem sido a sua atitude? O Senhor falou, faça como lhe aprouver. Ou você como sacerdote, no meio da sua casa, no meio da tua parentela, você tem ajudado a mudar a história da sua casa. Eli não ajudou a mudar a história da sua família. Eli deu de ombros e falou, faça como lhe aprouver. Eu e você hoje temos um lugar no reino espiritual. Quem crê em Deus aí, dá um glória a Deus. Se você crê em Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, você é um sacerdote. E como sacerdote, você é o representante de Deus na sua casa, na sua família. Temos famílias aqui que a família inteira é crente, né? Glória a Deus. Mas temos a maioria aqui que dentro de casa é o único crente, ou então dentro de casa tem um reforço só de mais um ou de mais dois. E o restante da parentela ainda não serve ao Senhor. E quem é que naquela casa tem a responsabilidade de pregar o Evangelho? É você, crente. Você é o sacerdote. E já tem uma sentença dada por Deus. Vai para o céu todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Quem não entrega a vida para Jesus, não vai para o céu. O céu é a morada do Deus vivo. O céu é a morada do Deus eterno. O céu é a casa de um Deus que é santo. E só pode entrar para morar lá homens e mulheres dos 4 cantos da terra que tenham confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu e você temos que ter uma palavra para os nossos. Eu e você precisamos representar diante da nossa casa a luz de Cristo, apresentar o Evangelho, apresentar a libertação, apresentar a salvação. Eli não fez isso. E porque Eli não fez isso, os filhos morreram, 34.000 homens morreram, e o negócio continua a tragédia aumenta. Verso 12 diz, então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló,
trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saiu das fileiras e dela fugi, hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assim assistia: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: se foi a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Porque o Eli ouviu uma mensagem e não deu a resposta que deveria dar, e não fez nada para mudar aquela história. Uma vez, o Senhor manda o profeta Isaías para falar para um rei chamado Ezequias: olha, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Olha que palavra boa. Vai lá, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Essa palavra é boa ou é ruim? Boa ou ruim? Boa ou ruim? É boa. Seria um privilégio Deus falar comigo e contigo hoje: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Porque eu não conheço ninguém que ganha tempo para colocar as coisas em ordem para depois morrer. A ordem vem de maneira inesperada. Olha para quem está do teu lado aí, fala assim: você pode morrer hoje. Oh, não, fala não. Mas é verdade. Está amarrado em nome. Ah, meu pai. É uma bênção, irmãos. Ô Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Deus não está falando para ele: olha, você tem 2 minutos para você arrumar tudo. Colocar a casa em ordem não necessariamente significa dizer que no mesmo dia vai morrer. Às vezes, para colocar a casa em ordem, leva um tempinho. E colocar a casa em ordem para o rei significava colocar algumas coisas no lugar, significava preparar o sucessor, significava tomar umas decisões, significava resolver alguns problemas para depois morrer. Claro, nenhum de nós aqui quer morrer, mas às vezes nós confundimos o que é bênção e o que não é. Aí sabe o que aconteceu? Esse homem ouviu uma palavra: põe a ordem da tua casa, porque você vai morrer. Ele parou, ficou chocado com aquela mensagem, o profeta virou as costas e foi embora. Porque tem uma coisa que profeta de Deus faz: profeta de Deus só fala aquilo que Deus disse. Vou repetir: profeta de Deus só fala aquilo que Deus disse. Agora, tem um monte de profeta por aí.
que fala o que Deus não disse. Geralmente nós gostamos mais do que Deus não disse. Porque aquilo que Deus diz nos chama para responsabilidade. Aquilo que Deus diz nos chama para arrependimento. Aquilo que Deus diz nos coloca no nosso lugar. Mas nós gostamos, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco o que é bênção. Bênção para nós é continuar vivendo aqui e viver até 120 anos. Quem como eu aqui quer viver até 120 anos? Senhor, quem não quer, prepara e leva. Quem quer? Eu quero 120 anos, irmão. Eu quero ficar aqui até 120 anos. Eu quero. Quero nem saber se vou dar trabalho ou se não vou dar trabalho. Eu quero ficar aqui. Eu não quero morrer. Mas só que um dia alguém chamado Paulo, pecador como eu e você, ele falou que estar com Cristo era incomparavelmente pior. Melhor. Para você, é melhor ou é pior? É melhor ou é pior? Então o Senhor pode te levar nessa noite? Ainda bem que o PAF está com os 3 fundos lá. Percebam, amados, que nós servimos ao Senhor, nós amamos o Senhor, nós queremos morar no céu, mas nós queremos o céu aqui, porque nós estamos muito envolvidos com as coisas daqui. Às vezes, nós confundims o que é bênção. Ezequias, prepara, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O que Ezequias fez? Virou a cara para a parede, começou a chorar e declarou algumas coisas extraordinárias, dizendo: peço-te, Senhor, que lembre-te que andei diante de ti com inteireza de coração, com fidelidade, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou a beça. Isaías está saindo, de repente Deus fala: volta, volta, vai lá e diz para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. O profeta chega lá, acha que o rei ainda está enxugando as lágrimas, fala assim: rapaz, eu não sei o que você fez aí não, mas Deus mandou eu voltar aqui e mandou dizer para você que você vai viver mais 15 anos. É mesmo? É. Eu quero um sinal. Que sinal? Eu quero o seguinte, né? Não tinha relógio. Aliás, a gente está sem relógio também, por isso que eu posso pregar até... Não tem hora lá para marcar. Mas aí não tinha relógio para poder marcar o tempo. Aí o que eles faziam? Fizeram lá um monumento, e conforme o sol refletia naquele monumento, eles tinham uma ideia do horário. Aí ele falou o seguinte: olha, a sombra vai batendo ali, vai declinando, a gente vai sabendo mais ou menos o quanto falta para poder anoitecer. Então a gente sabe quando o sol nasceu e quando o sol vai se pôr. Então eu quero o seguinte: eu quero como sinal que ao invés da sombra ir assim marcando o progresso do dia, eu quero que então a sombra retorne, eu quero que volte no tempo. Vai ser isso o sinal então para você de que você não vai morrer. O que Deus fez? A terra que vai girando assim e vai girando em torno do sol, a terra teve que dar lá um pedala na terra. Sei lá como é que Deus fez. O que eu sei é que a sombra que estava declinando, agora a sombra retrocedeu. É como se quem sai daqui e viaja para um país cujo fuso horário está na frente,
né? O cara sai daqui, ou às vezes vai para um país que o fuso horário está atrás. O cara sai daqui 10 horas da manhã e está arriscado, dependendo de onde chegar, chega lá 10 horas da manhã, hora. Aqui no Brasil, lembro, uma época aqui no Brasil que tinha problema com esse negócio, o cara saía daqui e ia lá para o norte, para um cantão lá, ele saía daqui 10 horas da manhã e chegava lá 10 horas da manhã. Que negócio é esse, irmão? Dá até um nó na cabeça, né? Porque num lugar tinha fuso horário e tinha horário de verão, e no outro lugar não tinha. Mas aqui, a luz que está declinando, ele quer que agora retroceda, para ele ter como certeza do sinal de Deus. E aconteceu. O que o Ezequias fez? Pelo poder da oração, ele conseguiu mudar a história. Ele conseguiu que Deus revisse algumas coisas. O que o Eli fez? O Eli fez o contrário. O Eli ouviu e falou assim: faça o Senhor como lhe aprouver. E muitas vezes, nós somos como Eli. Quando nós não damos ouvido à voz de Deus, nós agimos exatamente como Eli. Quando nós achamos que temos que mimar, que temos que entender, que temos que, o meu filhinho, a minha filhinha, não, mas é porque quando a gente começa a colocar os filhos no lugar de Deus, nós estamos agindo igualzinho Eli. Deus falou para Eli: Eli, repreende os seus filhos. O que os seus filhos estão fazendo, Eli? Os seus filhos estão se prostituindo no lugar de adoração, rapaz. Os seus filhos estão pegando com um garfo grandão, estão pegando da oferta que é minha, do sacrifício que é meu. Eles pegavam um garfão grandão, quando o povo chegava lá para poder oferecer para Deus lá aquelas ofertas para o sacrifício, eles pegavam lá o que o garfão deles conseguia espetar, eles levavam para casa para fazer churrasco. Oferta que era de Deus. E Eli, o que você faz, Eli? Eu já falei com eles, mas sabe como é que é, né? Puxa vida, né? Adolescente é assim mesmo, né? Jovem sabe como é que é, né? Jovem é assim mesmo, né? Não, pô, meu filho já até casou, ele casou, tem a vida dele, é assim mesmo, sabe como é que é, né? O meu filhinho, poxa, não, eu mimo mesmo, porque, eu tinha um sonho de ser pai, eu tinha um sonho de ser mãe. Então, a espada fica na casa, a bênção de Deus não se estabelece. Por quê? Porque tem gente que gosta de negociar a vontade de Deus. Eli fez isso. E fazendo isso, trouxe ruína para Israel e trouxe ruína para a sua casa. E aí, a palavra que marca a vida dele e de Israel é essa: Icabod, ou Icabode. Foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque a arca de Deus, que marcava a presença de Deus no meio do povo, foi embora. Israel foi derrotado, humilhado. E aqui nesse tempo é um negócio assim, porque quando um povo lutava contra outro povo, além da batalha sangrenta entre os homens, ficava estabelecido quem era o Deus mais forte. Nesse momento aqui, Israel foi humilhado e o nome do Senhor foi profanado por causa do pecado do povo. Isso passou 20 anos. Está aí, no capítulo 7. Mas antes do capítulo 7, olha que coisa legal. No capítulo 6, verso 19. A arca foi levada, e aí a arca que foi levada chegou na terra dos filisteus. A arca ficou em Bet-Semes durante um tempo. A presença da arca naquele lugar causou um reboliço. A arca foi mandada para Quiriate-Jearim. Aí o verso 19 do capítulo 6 diz assim, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazer subir para vós outros.
a arca de Deus sozinha, lá no arraial dos filisteus, quando tentaram lá olhar para dentro da arca, 70 homens caíram fulminados. Os filisteus ficaram apavorados, porque falou assim: como é que pode alguém se apresentar diante de um Deus que é santo assim? Mais temor no arraial dos filisteus do que em Israel. Como é que se pode estar diante de um Deus que é santo assim? Tira essa arca daqui. Tiraram a arca de lá. A arca foi parar então agora em Kiriat Jearim, verso 1 do capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos que Israel perdeu 34 mil homens, perdeu o seu sacerdote e foi humilhado na batalha. Durante 20 anos, a palavra que marcou a vida desse povo foi Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque o povo ficou na amargura, ficou na tristeza, porque não deram ouvidos à voz de Deus. Deus falou e não deram ouvido. Deus falou e não se consertaram. Deus falou e eles não entenderam que para andar com Deus precisa trilhar o caminho da santidade, porque os filisteus entenderam isso. Como é que se pode ficar diante de um Deus que é santo assim? Os filisteus entenderam, os israelitas não. O tempo passou, chegou a 20 anos. E aí agora eles têm um novo sacerdote, agora eles têm um novo juiz, agora eles têm um novo profeta, e esse profeta fala com eles aqui no verso 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ora, gente, o Samuel é aquele garoto do capítulo 3, que ouviu 3 vezes a voz de Deus e não conseguiu identificar que era o Senhor que estava falando com ele. O Eli, um homem de 98 anos, já experimentado, falou: Deus está querendo falar contigo. Depois que Deus falou com aquele garoto então falou para o Eli o que Deus havia dito. Só que o Eli já não tinha mais essa revelação, o Eli já não tinha mais esse entendimento. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, se o Eli de todo o coração se voltasse para o Senhor poderia mudar a história do Eli, da casa dele e daquele povo. Se eu e você nos voltarmos para o Senhor tem poder para mudar a história na nossa casa. Se nós nos voltarmos para o Senhor tem poder para escrever uma nova história. Agora, não se pode, não tem como andar com Deus de qualquer maneira. Os filisteus entenderam isso, os israelitas não, mas os filisteus entenderam isso. Foi necessário 20 anos de humilhação, 20 anos de tristeza profunda, para que o coração deles se sensibilizasse, para ouvindo uma palavra de confronto, voltassem atrás e servissem ao Senhor, porque diz o texto: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. O que esse povo estava fazendo? Esse povo estava adorando a Deus, mas adorando a outros deuses. Esse povo dizia que adorava a Deus, mas se metia em adoração para outros deuses.
Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não tem espaço para que o outro ocupe o nosso pensamento, não tem espaço para que o outro seja adorado, é só o Senhor. O Novo Testamento diz como é que a gente pode adorar a dois senhores, ou a gente agrada um, ou a gente agrada o outro. Quando a gente agrada um, aborrece ao outro. Nós não temos dois senhores, nós temos um Senhor, o Todo-Poderoso. E esse povo começou então se o problema é maior, é o Deus Todo-Poderoso, mas se o problema é menor, eu posso carregar aqui, né, uma imagenzinha, um santinho, fazer uma precezinha, dá até coceira na cabeça. Esses dias aí eu ouvi dizer uma pessoa, um crente, que estava com um problema, falou assim, eu aprendi uma simpatia que é legal, que é batata. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou dar um chute na canela, o que eu vou fazer? Crente fazendo simpatia. Não é daqui não, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Não é membro de senador Camará. Não, porque eu tenho aqui um negócio aqui que se eu fizer não sei o que, dá 3 pulinhos, se eu jogar um negócio em cima do telhado, meu Deus do céu, cara. Sobre a sua vida e a minha não vale encantamentos, cara. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer na minha e na tua vida infinitamente mais. Ah, pastor, lá em casa não entra mal nenhum, por quê? O Senhor é o teu Deus, né? Sim, mas lá na minha estante fica a Bíblia aberta no Salmo 91. Só para ficar a Bíblia amarelada, vai servir de quê? Não, pastor. Todo dia, quando eu passo em frente à igreja, eu não me benzo porque eu não sou católico, mas eu passo em frente à igreja e falo, o sangue de Jesus tem poder, e o Senhor vai me abençoar, e eu vou ter um dia de vitória. O que é isso? Isso é uma boa cumba. Macumba é lá em outro lugar. Isso é uma boa cumba. A gente quer uns amuletos, a gente quer um negocinho para poder dar para a gente. Recebi uma palavra de Deus nessa noite. Qual é a palavra de Deus? Eu recebi um negocinho aqui no WhatsApp, maneiraço, uma paisagem assim bonita, uma cachoeira, e não sei o que, uma floresta, ou sei lá o que, e a palavra de Deus dizendo para mim, filho meu, eu sou contigo. Ah, mudou meu dia. Você é com Ele? Você o serve de todo o coração? Você tem a certeza de que estar com Ele é incomparavelmente melhor? Você tem sido um sacerdote que não tem negociado a palavra dEle? Então Ele vai estar contigo, filho. Ele vai estar contigo, sabe por quê? Porque Ele é esse, que o que temos que oferecer para Ele são os nossos pecados, mesmo assim nos amou. Mas aí é legal, né? Porque a música é lindíssima, mas o que o texto diz é que essa mulher que chegou diante de Jesus, que levaram até Jesus, e que não pediu nada para Jesus, mas essa mulher que chega diante dele ali humilhada, e está todo mundo ali querendo saber, ninguém quer saber da mulher, querem saber o que Jesus vai fazer. E aí Jesus então olha para a moça, fica escrevendo no chão, e eles estão lá, e aí, vamos tacar pedra, porque a lei diz isso, e aí, o que tu dizes? Ué, aquele que é sem pecado atira a primeira pedra. Aí ninguém atirou a pedra. Por quê? Porque aquele que era sem pecados, mesmo assim me amou. Mas o que Jesus disse para aquela mulher, depois daquela mulher não ter sido apedrejada? Vai e continue a vida do jeito que está, porque daqui para frente eu vou limpar toda a sujeira que você deixar no meio do caminho. O que ele disse para ela? Vai. Você quer Deus na tua vida? Ele está aqui nessa noite para não te condenar, mas está dizendo para você, filho, vá e não peques mais. Porque o Deus que nos ama com amor eterno, o Deus que enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, Ele é santo. E dá oportunidade para mim e para você de recomeço. Dá para mim e para você a oportunidade de uma nova vida, de uma nova história? Sim!
Mas a partir do momento em que eles começam a escrever uma nova história, eu não tenho mais o direito de viver de qualquer maneira. Agora eu vou lutar, cara. Eu tenho que lutar para poder agradá-lo. De vez em quando, droga, errei de novo. Mas eu vou continuar, porque Ele não desiste de mim, e de glória em glória Ele vai me transformando. Agora o pecado já não vai mais me dominar, eu não sou mais uma presa na mão do pecado, eu não sou mais uma marionete na mão do pecado. Agora pecado na minha vida é um acidente de percurso. Porque aquele que me amou com amor eterno diz para mim: filho, tudo bem, eu paguei o preço, enviei o meu filho morreu por você, o meu espírito está aí contigo, mas filho, vai e não peques mais. Por quê? Porque ele é santo. Os filisteus entenderam isso, os israelitas tiveram dificuldade, mas aqui, agora o povo ouvindo uma palavra, olha, servi a ele só e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. A nação que foi criada por Deus, a partir de Abraão, essa nação, em dado momento, deixou de adorar somente ao Senhor. E depois de passar por isso tudo, é que se voltaram para o Senhor e voltaram a servir somente ao Senhor. E porque serviram somente ao Senhor, Deus começou a mudar a história. Verso 5, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: a partir de quando que o Senhor os ajudou? A partir do momento em que eles se voltaram para o Senhor e serviram só ao Senhor. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Amém? Eu quero. Então nós temos que nos voltarmos para o Senhor e servir a Ele só. Servindo ao Senhor de todo o coração, não tem filisteu que fique de pé diante de nós. Servindo ao Senhor de todo o coração, não tem barreira e dificuldade que nós não iremos vencer, porque a Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se nos voltarmos totalmente para o Senhor peleja as nossas batalhas. Sabe o que aconteceu aqui? Porque eles se voltaram para o Senhor, e eles entendendo e lembrando, e tem gente aqui que participou daquela peleja de 20 anos atrás. Tem gente aqui que lembra de algum parente que morreu há 20 anos atrás. E agora os filisteus se levantam contra eles, eles têm medo. E eles falam para Samuel: ora por nós. Samuel sacrifica ao Senhor e ora, e sabe o que acontece? Trovejou o Senhor contra os filisteus. Israel teve só o trabalho de correr atrás daqueles que restaram e foram fugindo. Israel foi correndo atrás deles e os botou para correr. Por quê? Porque o Senhor trovejou contra os filisteus. Quando nós nos voltamos totalmente para o Senhor, quando nós reconhecemos que o nosso Deus é santo e não pode ser servido e adorado de qualquer maneira, quando verdadeiramente nós fazemos a nossa parte, Deus muda a história, Deus muda o contexto, Deus faz algo novo,
Mas para Ele fazer isso, nós precisamos nos voltar totalmente para Ele. Então, meu irmão, o Senhor tem prazer em nos ajudar. O Senhor quer ouvir de mim e de você: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E você ter na sua mente, no seu coração, a convicção de que o Senhor o ajuda a partir do momento em que você se volta totalmente para Ele. Porque é assim que funciona a caminhada cristã, amados. Deus não se relaciona com qualquer um e de qualquer maneira. Deus se relaciona com aqueles que têm a marca de Cristo, com aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com aqueles que entendem de que Ele é Deus clemente, que Ele é Deus poderoso, que Ele é Deus que muda a história, que Ele é Deus que faz algo novo a partir do momento em que nós nos voltamos para Ele. Por isso, amado, nessa noite, saia daqui com essa certeza: eu e você somos sacerdotes. E como sacerdotes do Deus vivo, nós temos a responsabilidade de, diante de Deus, apresentar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso bairro. Mas diante da nossa família, da nossa cidade, do nosso bairro, diante de todo mundo, nós temos a missão de representar o Senhor, de apresentar o Senhor, de ensinar aquilo que o Senhor tem nos falado, mais do que com palavras, através da nossa conduta cristã. Deus tem algo novo para escrever na minha vida e na tua vida. Deus tem poder para mudar a história, e Ele quer fazer isso. Ele é especialista em fazer isso. Mas para Ele fazer isso, amado, tem que ter um ponto de partida, é nos voltarmos para Ele. Ele não está preocupado: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu isso, eu aquilo. É daqui para frente, filho. Deus tem poder para mudar a história. Poxa, mas eu andei por caminhos assim, assado. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder para limpar e lavar a nossa vida. O Senhor tem poder para mudar e escrever uma nova história, se nos voltarmos